Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vandy. E você está no Divã com Deus. Você tem construído algo com a sua própria força? Nós queremos convidar a você a se ligar no propósito de Deus para a sua vida. Fique conosco. Hoje a gente vai falar sobre um texto que está aqui em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Isso é Deus falando através do profeta Jeremias para o povo daquela época. Antes da gente entrar no texto em si, a gente quer falar sobre cisterna, né? Porque de repente você não sabe o que é uma cisterna. Naquele tempo era muito comum cavar cisternas, ou seja, poços profundos, né? Onde se retinha a água da chuva. E essa água era para alimentar, né? Era para tanto irrigar como para as pessoas beberem. Então as pessoas normalmente tinham suas cisternas. Então era poços que eram cavados aonde, porque naquela época o povo, ele andavam de um lugar para o outro, eles eram peregrinos, Nômades, né? Nômades. Então, eles precisavam cavar esses poços, porque a chuva vinha e eles tinham que armazenar água para poder cuidar do gado, se alimentar, tomar um banho. Então, essa cisterna é isso, algo que retém a provisão que vem do céu, né? E é interessante, né, que Deus fala assim, de 2 crimes, de 2 erros graves que o povo estava cometendo. E o primeiro deles era abandonar a ele, a Deus, a fonte de água viva. Então a gente pensa assim, uma cisterna, ela é totalmente dependente da chuva, né? Então se tivesse um período de seca, muitas vezes as pessoas podiam passar dificuldade em relação à água. Minimamente teria que economizar a água que estava na cisterna, né? E aí o que Deus está dizendo? O que a gente pode trazer de entendimento para a nossa vida? Que se a gente busca Deus, né, Ele se colocando aqui como a fonte de água viva, mesmo que a gente passe por situações difíceis, mesmo que a gente passe por problemas, por tempos difíceis na nossa vida, Ele sendo a nossa fonte, a gente vai conseguir passar de uma forma segura, a gente vai passar muito melhor do que se a gente estiver distante de Deus. Então, o problema aqui é que as pessoas tinham confiado, né, nas suas cisternas, que muitas vezes num momento difícil elas ficariam sem amparo, né? E Deus é esse provedor, essa fonte de vida, né? Aquele que nos sustenta mesmo no momento de uma calamidade, de uma perda, mesmo num momento difícil que a gente pode dizer, né, que seria um momento de seca, Ele sendo a fonte da nossa vida, nós estaremos supridos, estaremos firmados nele e passaremos muito melhor pelos momentos difíceis. E aqui a palavra de Deus é bem específica, o profeta Jeremias fala que eles abandonaram a fonte de água viva. O que nos dá a entender isso? Se você abandonou a fonte de água viva, é que você começou a colocar a sua fonte, né, aquilo que a confiança, numa fonte que não era Jesus. E até a gente tem um vídeo lá, Água da Vida, que trata sobre isso, né, Jesus se colocando como fonte de água viva para aquela mulher samaritana. Então o que é isso? É quando nós escolhemos sair da fonte da água viva, que é Jesus, e começar a confiar nessas fontes secundárias. O que pode ser essa fonte que traz essa zona de conforto, que eu tenha o que me alimentar, o que me sustentar? Será que você tem colocado a sua fé no seu trabalho, que você é muito bom? O que acontece, né? Um exemplo, né, que você está falando, né? Se a gente imagina e entende que o nosso sustento, né, que a nossa segurança vem do nosso trabalho, né? Pessoas de 20 anos de trabalho muitas vezes perdem o emprego. É verdade. Né? Se eu tenho no meu trabalho a minha confiança, a minha fonte de segurança, se eu perco o emprego, eu posso cair no desespero. E ao passo que, se eu entendo que Deus é a minha fonte de segurança, eu posso passar por uma situação dessa, inesperada, e vencer, né? E reconstruir a minha vida e entender que isso faz parte de um propósito muito maior do que eu possa entender. Aquilo que é ruim às vezes, né? Que acontece com a gente ali, que a gente pensa como algo horrível, catastrófico às vezes, né? É um plano maior de Deus, é um propósito de Deus que a gente não entende ali, mas que se confiamos nele a gente vai passar de uma forma muito mais tranquila. Então,
esse é o primeiro ponto que a gente quer abordar com você. Será que você tem realmente confiado que Jesus é a fonte da sua água viva? Ou será que você, no caminho, você desviou e começou a confiar em algo natural para se apegar, para entender que você tem um sustento verdadeiro? E o segundo ponto aqui, né, que fala, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, se apoiaram, tem a ver com o que você está falando também, Sim. né, amor? Se apoiaram na sua própria força, deixaram a confiança em Deus, que a tudo governa, que sustenta a nossa vida na palma das suas mãos, e começaram a confiar. Muitas vezes, a gente vê, né, um tempo de tantas tecnologias, de tanto conhecimento, né? E muitas vezes a gente vai tendo contato com o conhecimento, com as tecnologias, com as explicações aí, né, sobre a vida, nos valores que a gente vê no nosso tempo, e a gente vai se afastando muitas vezes de Deus e apoiamos a nossa vida nesse conhecimento. Claro que o conhecimento é bênção e Deus permite que o homem tenha conhecimento e produza tantas tecnologias, né, tanta coisa tão útil para a nossa vida, mas a gente não pode colocar nessas coisas a nossa confiança. Sim, nossa fé que vai dar certo. A gente pode conhecer, a gente pode ser super conceituado numa área, né, conhecer profundamente as coisas, mas nunca se esquecer, né, de que Deus é a fonte de água viva, que Ele é o doador da vida, Ele é o Criador. Sim. E é Ele quem tem um propósito específico para cada um de nós. E se a gente pensar, a palavra fala que construiu as suas próprias cisternas. Então dá-nos a entender que não foi a cisterna que Deus ordenou que eles cavassem, mas a sua vontade própria construiu esse lugar de provisão, esse lugar de sustento. Mas o que dá-nos a entender? Que o profeta está falando tudo aquilo que você constrói com a sua própria força, sem Deus ter direcionado, é uma cisterna rachada. É uma cisterna rota, algumas traduções, que não retém. Então você pode estar achando que está com provisão, que está satisfeito, mas na verdade o sentimento que muitas vezes governa o seu pensamento é: eu preciso de mais, 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 nunca estou satisfeito com aquilo que tem. Por quê? Porque você construiu com a sua força e você construiu do seu jeito e ela está rachada. Então o que nós queremos te convidar nesse vídeo? A você entrar nesse caminho de voltar a Cristo, a fonte de água viva, e construir um poço, uma cisterna que Deus manda você construir, porque você vai reter a água que é Jesus. E o mais importante, quando você retém algo que é de Deus, você consegue alimentar outras pessoas que estão ao seu redor. É verdade, uma cisterna ela pode servir, né? Pode matar a sede de muitas pessoas. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, dá um like e interaja com a gente nas redes sociais. Deus te abençoe. Amém.